Próximo ingrediente. Eu gosto muito de usar nos pães. Nos bolos eu já usei também. Dá pra usar tranquilo. Uma quantidade menor, porque senão ele pesa a massa, tá? Mas nos pães. Inclusive tem um pão no curso, que é o de batata doce com nozes. Gente, é sensacional aquele pão. Por quê? Porque leva esse ingrediente aqui. Purê. Purê, batata doce, mandioca, batata inglesa, inhame, cará, batata baroa, biomassa de banana verde, purê. O purê, quando utilizado na quantidade correta, vai trazer maciez, vai trazer umidade para a massa, vai ajudar na estrutura dessa massa também. Ele é usado, na verdade, quando a gente usa uma quantidade maior de purê, a gente substitui parte da farinha também, porque não precisa de tanta farinha em um pão que vá purê, né? Um desses tipos de purês que você prefira. Purê de abóbora. Tem um pão aqui no canal do YouTube de purê de abóbora, maravilhoso. Teve até uma aluna que fez esse pão com carne seca. Pensa, pão de abóbora com carne seca. Gente, deve ser perfeito. Onde é que o seu cliente vai encontrar isso no mercado? Não vai encontrar. Não vai, não tem jeito, não encontra. Então, o diferencial também está, né, no jeito que você combina os ingredientes para ter um resultado perfeito. E o purê é maravilhoso, porque ele pode trazer sabor, coloração, vai trazer muito mais maciez e umidade para sua massa. O purê, ele é muito rico nutricionalmente, principalmente, né, alguns deles, por exemplo, a biomassa de banana verde, é rica em amido resistente. O que é isso? O amido resistente é um tipo de molécula muito similar à fibra solúvel, tá? Então, o que a fibra solúvel, o que o amido resistente fazem no nosso organismo? Fazem com que o nosso organismo absorva aquele alimento de maneira mais lenta, diminui o índice glicêmico da receita e te mantém satisfeita por mais tempo, porque o seu organismo demora mais para consumir aquele alimento, aquele pedaço de pão. Por isso que eu já ouvi muitas pessoas falando: nossa, quando eu me alimentava com farinha de trigo, eu tinha que comer 3 pães de manhã para encher minha barriga, porque eu ficava com fome. Com pão sem glúten, uma fatia já estou satisfeita. Por quê? Porque o pão sem glúten saudável tem muito mais fibras, tem muito mais proteínas, tem muito mais gorduras boas que trazem valor nutricional, né? Trazem saúde para o nosso organismo e trazem mais saciedade. Então, num pão que tem mais fibras, que o nosso pão não tem como não ter mais fibras, porque só de farinha diferente que a gente coloca, a gente já supera a quantidade de fibras da farinha de trigo, por exemplo, né? Então, a gente se sente muito mais satisfeita. A gente consegue baixar o índice glicêmico das receitas adicionando farinhas ricas em fibras. Então, gente, o purê vai trazer todos esses benefícios para sua massa. Mas cuidado. Tudo tem que estar em equilíbrio. É muito importante que você entenda isso, tá? Não é assim, eu vou colocar 200 gramas de purê na minha receita de pão. Não é assim que funciona. Você precisa colocar uma quantidade que seja suficiente para dar maciez e umidade, mas que não pese a sua massa. Porque o purê é um ingrediente mais pesado, né? Se a gente coloca aí 200 gramas de purê numa receita de pão que vão 300 gramas de farinhas, esse pão vai ficar mais pesado, vai ficar mais úmido, mais embatumado, porque a gente precisa de equilíbrio. Então, você conhece os ingredientes que você pode usar, né? Entende como utilizar e aí sim aplica na sua receita. Tudo bem? Quantidades não tem como passar para você. Por quê? Porque depende muito da receita que você está fazendo. Então, eu não recomendo que você use 200 gramas de purê. Coloca ali uns 100 gramas, né? Vai testando o limite, porque depende muito da receita. Então, em uma receita, vamos dar um exemplo de uma receita que você não pode colocar muito purê. Uma receita que leve muita farinha de aveia. Porque, né, a farinha de aveia é muito nutritiva. É muito nutritiva. O problema da farinha de aveia é que ela tem muita fibra e muito amido. E aí, essa combinação vai trazer para sua massa maior absorção de líquidos. Consequentemente, se eu tenho mais amido, eu peso mais a minha massa, né? Então, se eu já tenho muita farinha de aveia ali dentro da minha receita de pão, e ainda por cima eu coloco ali uns 200 gramas de purê, o pão não vai sair do lugar. Ele vai ficar embatumado, o miolo não vai ficar aerado, furadinho, tá? Ele vai pesar muito a massa, esse purê. Então, tem que saber em qual receita usar e tem que saber a quantidade para aquela determinada receita. Mas
usando do jeito certo. Comece aos poucos, vai colocando uma pequena quantidade aí só para você testar. Você vai ver a diferença. E quando você associa vinagre, que ajuda no volume, no crescimento, na maciez, na umidade, com o purê de batata, batata doce principalmente, eu gosto muito de usar a batata doce, tá? Porque eu acho ela a mais suave em sabor. Não gosto muito do inhame. Inhame pra mim, depois que eu fiz O que foi, gente, que eu fiz? Mousse. Mousse de maracujá com leite de inhame. Nunca façam isso, gente. Pelo amor do pai, não façam isso. É a pior combinação, pelo menos pra mim. Ficou horroroso. Leite de inhame com maracujá. Não presta. Não presta mesmo. Eu acho que depois daquela vez eu me ressabiei do inhame. E eu não sou mais chegada nele. Eu gosto muito da batata doce, que a batata doce tem um sabor mais suavezinho, né? Se a gente faz cozida ali no vapor, a gente consegue um sabor menos adocicado. Se você assar, você intensifica o doçor da batata doce. Então aí é gosto também. Você pode usar purê de banana da terra, se você gostar desse tipo de combinação, né? Mais adocicado assim. Usa o purê de banana da terra, purê de banana normal, no pão também. Fica uma delícia, gente, e traz muita qualidade para o seu resultado final. Mas, mais uma vez, não exagere para você não pesar a sua massa e ter um resultado final embatumado.